Inácio Paim é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro também, diretor científico da FEBRAX, né? Ontem nos presenteou com um belo passeio paradoxalmente agudo e panorâmico da obra do Freud, né? Um estudioso e um generoso, né? Que compartilha isso com a gente. Ele contou ontem que eram 10 irmãos, né, pai? Ele aprendeu a compartilhar de uma maneira brilhante, gente. Vocês vão ver. Ele é o caçula. É o caçula. Ele é o caçula. Preferido. A gente, todo mundo achou que ele é o primeiro da mãe. Todo mundo concordou, viu? Obrigado, vocês são bem queridos. Benedito Luiz Antônio, o narcisismo agradece. Né? Bom, pessoal, assim, a temática de hoje, né, dessa proposta dada pela manhã, desde que a Maria do Carmo nós conversamos, assim, eu literalmente vim para aqui hoje perguntando assim, mas do que nós vamos falar mesmo, assim? Né? Se vocês me perguntarem se eu tenho coisas escritas sobre formação analítica, sim. Tenho 3 ou 4 trabalhos que escrevi, de viés teórico, de viés das inquietações que a formação analítica desperta, a formação analítica que nós, sociedades da IPA, propomos, as formações fora das sociedades da IPA, esse momento em especial que vivemos aí sobre regulamentação, profissionalização da psicanálise, etc. Ou seja, nós temos uma gama de coisas acontecendo, todas coisas muito preocupantes, né, preocupantes inclusive no que nos obriga, a FEBRAX tem feito isso, né, que é justamente que a gente se preocupe também com essas questões que vão além dos nossos institutos, né, que é o que é a cultura, o que é o meio, né, e esse novo digamos no sentido mais metafórico, né, esse novo ataque que a psicanálise sofre, porque de ser uma espécie assim de objeto a ser marginalizado, atacado, hoje ela vira objeto do desejo, né? Objeto do desejo de pessoas, vamos dizer, escusa ao que a gente consideraria minimamente um pensamento psicanalítico, né? Bom, são os tempos, são essas questões todas, que vão além talvez da proposta que a gente possa conversar hoje. Então, conversar sobre a formação na contemporaneidade, nos novos tempos, etc., eu tenho um misto assim às vezes eu me pergunto se eu sou um conservador, e devo ter muito de conservador, mas tem um misto assim de coisas que vou compartilhar com vocês, assim, né? Tanto que o meu primeiro livro que eu escrevi, e gosto muito dele, que se chama Novos Tempos, Velhas Recomendações, é um livro sobre os postulados técnicos freudianos, e a gente faz uma retomada dos conceitos freudianos com a ideia de qual a validade desses conceitos na clínica contemporânea, né? Não é só resgatar o que o Freud nos deixou como parâmetro básico, sendo reducionista, o que nós falávamos ontem, né? A questão da clínica das representações, do desejo, da interpretação, etc., mas tentando trabalhar com o pensamento freudiano e ver, a partir do que ele escreveu, produziu na clínica, com o que a gente tem de material, o que isso vai se desdobrando no nosso tempo. Parte do pressuposto que ainda é o que temos de melhor, né? O conceito de transferência, por exemplo, é um conceito freudiano. Podemos ter leituras pontuais do que é a transferência, se é assim, né? Mas o arcabouço teórico que sustenta o que é a transferência, que é o marco, né, onde nós falávamos dos shibboleths, né? O Freud não nomeou a transferência um shibboleth, mas ela é uma espécie de quinto shibboleth, né, da técnica, que é a transferência, porque ele diz a transferência nos diferencia das demais técnicas sugestivas, né, comportamentais, etc., mesmo que permeiem um tanto de sugestão no processo, mas ela é o patamar do qual, né? Então, as velhas recomendações dos novos tempos, eu parto do pressuposto que é um postulado importante. Mas eu fiz uma associação, evidentemente, com a técnica analítica e tentando transpor isso para a formação analítica, no que a gente poderia chamar, então, essa contemporaneidade. Sempre eu acho que é um grande desafio, né? Por que é um grande desafio? É o limite entre nós mantermos a estrutura do que julgamos ser o que sustenta a psicanálise e o ser psicanalista, o devir, um vir a ser, já que é um termo vir a ser,
né? O que é algo estrutural e necessário e o que é o risco da psicanálise se deixar perverter, né? Porque é muito sedutor o que a cultura nos demanda, né? Lembrem que a grande questão do Freud, por exemplo, com o Rank, entre tantas, né? Mas sendo pontual no que nos interessa hoje, a grande questão que Freud teve com o Rank, né? Isso vai aparecer, inclusive, né? Só um comentário inicial, assim, né? Se eu tivesse que escolher um texto em Freud, né, para pensar, claro, fazendo associações e links, né, a partir da leitura de cada um de nós, qual o texto que eu escolheria para poder ser o mote para pensarmos as variações de uma possível amplitude do processo da formação analítica, né, no século XXI? Eu usaria Análise Terminável e Interminável. Análise Terminável e Interminável, para mim, é um grande texto de 37, que é o texto que, de alguma forma, o Freud tem uma capacidade ampla e pontual, vertical, no sentido de profundidade. Por que ele é o texto que nos interessa, né? Porque mais do que nunca, em Análise Terminável e Interminável, o Freud vai colocar o acento no analista, muito mais do que no paciente. E formação analítica implica o quê? Muito mais que os pacientes, que evidentemente tem a ver com a nossa história, mas pensando nesse interim, significa um olhar, né, importante e significativo para quem? Para esse sujeito, né, que busca vir a ser, fazer uma formação, etc. E, evidentemente, né, o que dizemos em algum momento, e vários colegas já escreveram, desse novo tripé que a formação analítica implica. Porque a formação analítica implica, claro, né, supervisão, análise, etc., o legado freudiano, e ela implica daí nesse processo, na institucionalização das formações, ela implica juntar analista, analisando e instituição. Então nós temos um novo tripé que é sempre os nossos calcanhares de Aquiles, né? As instituições, o analista e o analisando, né? O que vai se dar com esse trio é o grande desafio para uma formação mais criativa, que talvez seja o grande desafio, para uma formação talvez mais formatada, né? Com a discussão do que é formação, o que é deformação, etc. Mas esse é os dois grandes tripés, o tripé clássico de um lado e o tripé que é justamente como vão interagir, como se vai transferir os jogos transferenciais que acontecem nesse trio, digamos, analista, analisando e a instituição. Então, Análise Terminável e Interminável é um texto referência nesse sentido, porque é esse texto que o Freud está extremamente preocupado. Eu chamo Análise Terminável e Interminável, junto com Construções em Análise, em Moisés, o Monoteísmo, a última virada do pensamento freudiano, né? É uma espécie que eu diria assim de recomendações finais aos que exercem a psicanálise. Finais, eu digo, finais que o Freud deixa, né? As recomendações nunca são finais. Entendo esse final entre aspas, assim, né? Mas se eu tivesse que reeditar as recomendações que o Freud faz lá em 12, 13, que são seus artigos técnicos, eu diria que esses três trabalhos, né, Análise Terminável e Interminável, Construções em Análise, Moisés, o Monoteísmo, esses trabalhos, no seu conjunto, são uma espécie de recomendações finais aos que exercem a psicanálise, né? E por que elas nos interessam? Porque interessam por isso. Porque mais do que olhar o paciente, o Freud vai se ocupar do sujeito, do analista. Como é que isso se passa? Por onde vai? Né? Ele vai cunhar, por exemplo, em Análise Terminável e Interminável, uma expressão que eu acho ela fundamental e extremamente importante, porque todo assim, o grande problema do humano e das formações vai ser essa sempre, é a temática que nós discutimos ontem, né? A grande questão do processo da formação sempre passa por uma questão narcísica, né? Ou seja, assim, como é que a instituição, como é que esse trio vai lidar com as questões do narcisismo, né? E, evidentemente, o narcisismo que tem para o Freud como mediador importante, o que nós falávamos ontem sobre o complexo de castração, mas sendo mais pontual, lá no Análise Terminável e Interminável, o Freud vai criar aquela expressão que ela é extremamente contundente, né? Para dizer assim, olha, é solução e problema, que é o que ele cunha como repúdio ao feminino. O repúdio ao feminino, repúdio à feminilidade, eu prefiro o repúdio ao feminino, acho que feminilidade é mais amplo, o repúdio ao feminino, que abarca homens e mulheres, né? E quando ele fala do repúdio ao feminino, ele é aquela célebre frase, né, que
a eterna inveja do pênis das mulheres de um lado e os homens o temor de submissão ao outro homem. Evidentemente, se a gente ficar preso no sentido reducionista da palavra, nós vamos ficar só na ideia de um Freud falocêntrico e que isso é o poder do falo, tá? Que pode ser discutido também, mas se a gente abstrai, nós vamos deixar que o Freud vai dizer que isso tem a ver com o famoso leito de rocha. Ele vai dizer, algo vai seguir de eterno, repudiando o quê? O feminino enquanto marca da passividade, o feminino enquanto marca da castração. É do humano repudiar, não aceitar de forma mais cabal isso. E evidentemente isso é importante, porque também nos permite questionar, talvez ser inconfidente, etc. Mas também esse repúdio em excesso vai ser todo o desdobramento das questões narcísicas que nos habitam. Né? É isso que ele vai sustentar, porque tem um repúdio, porque tem algo que vai seguir, subjaz no fundo do psiquismo e que, por mais que as análises sejam bem sucedidas, vai seguir existindo dentro de nós. Ele diz porque existe isso, que a análise é interminável, porque existe isso, que as reanálises, e ele está falando das reanálises dos analistas, né? Não reanálise dos sujeitos que não são analistas, né? Então, as reanálises, né? Ele vai dizer porque tem isso. Olha, nós temos de tempo em tempo, ele vai usar a metáfora dos 5 anos, evidentemente é uma metáfora, se vai ser 5, se vai ser 10, bom, não sei, mas que ela há que ser feita sim, porque esse psiquismo não nos deixa dormir, não nos deixa nos acomodar, ele segue nos surpreendendo, ele segue nos desacomodando, ele segue de alguma forma, o texto que ontem várias vezes o Antônio referiu, ele segue produzindo estranhamentos, e esses estranhamentos são extremamente importantes para que tenha trabalho psíquico. Sem estranhamento, não tem trabalho psíquico. Evidentemente, o que fizemos com o estranhamento são as repercussões mais estruturantes ou mais psicopatológicas. Então, assim, se nós pegarmos e voltarmos para a temática, né, eu estou viajando por algumas questões teóricas, digamos assim, por onde eu andaria para sustentar um pensamento freudiano que tornasse o processo de formação nas nossas instituições, um processo, vamos dizer assim, com mais liberdade talvez, como fazer isso, quais são os caminhos que temos para isso, né? Quando nas instituições todas, e esse é sempre o problema das instituições, né? E desde porque se a gente retomasse rapidamente, né, para a geração mais jovem, né, como é que se chegou nesse modelo clássico que nós temos, né, nós teríamos que voltar, ele não é tão antigo, ele tem menos de 100 anos. Né, esse modelo institucionalizado, ele é de 1925. Né, em 1925 se formou o que a gente conhece, a supervisão, a análise pessoal e estudo teórico de forma oficial pela IPA. Né. Esse movimento começou a preocupar o mundo psicanalítico desde 1910. Quando a IPA é criada, quando tem a ruptura, quando a IPA é criada, nem tanto. A IPA é criada, significa que tem algumas sociedades, etc. Mas quando tem a ruptura com o Jung, em 1913, a grande ruptura, e foi uma ruptura muito importante, o Freud passa a ficar muito preocupado com a formação dos analistas. Né? A formação dos analistas, o Jung sai, vai formar a psicologia analítica, eu acho que é o termo que o Jung vai usar com isso. Além do Jung, tem o Adler, que também rompe com o Freud ali em 13. Então, em 13, o Freud começa a se preocupar, e aí o Freud vai fazer algo que nós pagamos um preço até hoje, né? O Antônio vai dizer, aquilo que herdaste trabalha para fazer o teu. Frase do Goethe, que o Freud vai usar várias vezes. Herdaste trabalha para fazer o teu e para fazer o não teu, que é o mais difícil. Aquilo que herdamos, né? Aquilo que não nos cabe, aquilo que não queremos. E nós somos herdeiros de uma história. E um dos momentos históricos que, digamos assim, é um complicador, que as sociedades vão herdar, que os institutos vão herdar, e que hoje, evidentemente, está em processo de transformação, é quando, em 1913, o Freud cria o Comitê Secreto. Lembra que ele cria o Comitê Secreto, né? Na época era ele, o Ramos, o Abraham, o Echegoy foi 19, o Jones, o Ferenczi, acho que eram eles. Então ele cria esse comitê secreto porque ele disse que ele tinha que criar algo com a ideia de proteger a psicanálise dos ataques. Então nós começamos a ficar paranoide, né? Começamos a ficar paranoide, claro, vamos dizer, nós tem todo um movimento, mas nós somos herdeiros de uma ideia que tinha que, né,
controlar coisas, que tínhamos que outorgar. Então esse comitê tomou para si, né, o Freud na época assim, ele tomou 3 grandes atitudes. Nós digamos uma política, que é criar o comitê secreto, uma teórica, que começou a nomear os tiboletes da psicanálise, e outra educacional, se é o termo que a gente pode usar, que é esse processo em que vai culminar no tripé da formação, né? Mas a criada do comitê, digamos assim, ele passou a ser um problema, porque alguém tomou para si, de forma, eu digo um problema talvez necessário, né, de um momento histórico, que nós estamos avaliando aqui sentado na cadeira e todos os analistas, etc., né? Mas avaliando criticamente, a posteriori, ele surge com essa missão, né? Então essas pessoas passam a tomar para si, né, o que seria psicanálise, o que não seria psicanálise, etc., que é a discussão que permeia até o nosso tempo. Então o Freud, de um sentido, ele cria o comitê secreto com esse objetivo. O outro momento, ele começa a nomear o que teoricamente ele diria seriam os 4 grandes construtos que determinariam o que aquele sujeito teria que se haver em termos teóricos para ser analista. Então, em 1914, na história do movimento psicanalítico, ele vai pela primeira. Claro que quem usa a Stander, por exemplo, antiga, a palavra shibboleth não está lá, né? Vai dizer necessário, importante, imprescindível, mas não é a mesma coisa, né? O Freud pegou shibboleth, né? Para aqueles que não estão familiarizados com a expressão, o Freud vai resgatar isso do Velho Testamento, da questão das lutas entre as tribos de Levi. Como é que foram as tribos, aquelas discussões entre eles, porque eles falavam todos, eram muito parecidos e não sabia-se quem era quem. Então, lá pelas tantas, alguém inventou o shibboleth, chamado também palavra armadilha. E a forma como alguém pronunciava a palavra é que denunciava a diferença. Então tinha uma espécie de passagem onde essas tribos tinham lá seus limites. Quando alguém ultrapassava algum desses limites, era checado e a pergunta era a palavra-chave. E a palavra-chave era shibboleth e a forma que pronunciava. Se evidentemente quem visse fosse pronunciar diferente da minha, corta-se as cabeças. E o Freud vai usar essa expressão shibboleth a partir de 1914. E ele vai usar em relação a quê? Em 14 ele vai dizer que o Adler nunca chegou a entender nada sobre a psicanálise, esteve muito distante, porque ele esqueceu que os sonhos é um dos shibboleths da psicanálise, ou seja, um dos construtos teóricos necessários e imprescindível que o sujeito possa conceber a importância dos sonhos como forma por excelência de comunicação do inconsciente, do retorno do recalcado, etc., etc., o porta-voz do desejo, né? O Freud é tão importante os sonhos que para o sonho ele usa 2 vezes a palavra shibboleth. Ele usa em 14 na história do movimento psicanalítico e ele usa em 33 na conferência a revisão à teoria dos sonhos. Ele volta a dizer, o sonho é um dos nossos shibboleths. Isso foi em 14. Produto direto disso, né, dessa cisão. Em 19, numa carta a Pfister, seguindo os burburins da ruptura com o grupo de Zurique, etc., ele diz, o pessoal de Zurique deveria saber que a sexualidade é um dos nossos shibboleths. Claro, entende-se sexualidade, por excelência, a sexualidade infantil. Então Freud coloca um novo construto teórico extremamente importante no que constitui teoricamente um analista, né? Depois, em 1920, em nota de rodapé nos 3 ensaios, ele volta a falar sobre o shibboleth. Aí ele vai dizer o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o nosso shibboleth. Então está o terceiro shibboleth. E só em 23, né, na introdução do ego e do id, é que ele vai dizer que o inconsciente é o primeiro shibboleth da psicanálise. Então, ele nomeia esses 4 grandes shibboleths, né, explicitamente, e entende-se evidentemente que cada um desses conceitos remetem a outros conceitos importantes. Então, isso no plano teórico, né? No plano político-comitê, no plano educacional, então começa esse processo que vai então culminar em 19 numa tentativa de que a análise fosse um pré-requisito para o sujeito vir ser analista. Em 19 vai para o Congresso, não é aprovado, segue a discussão e aí em 25 o Eichenloy consegue que seja aprovado, né, a formação aos moldes que conhecemos. Que tem que ter supervisão, tem que ter análise pessoal e que tem que ter estudo teórico aos moldes que aí as demais sociedades filiadas à IPA
passaram a trabalhar em seus institutos de formação nesses moldes. Então, esse tripé, a forma, o jeito que conhecemos e que utilizamos até hoje, dos modelos que os institutos usam, cada um com as suas particularidades, ele nasce em 25. Então, ele tem aí menos de 100 anos, né? Ou agora, nessa próxima aí, década que vamos entrar, nós vamos comemorar 100 anos do modelo. E digamos assim, o problema que a gente pode ter não é com o modelo, né? Pareceria que esses três grandes segmentos, dentro daquilo que é possível e impossível, né? Lembre que o dicionário é terminável e interminável, porque é um processo que termina, não termina, a formação, interminável, interminável, todos nós concordamos sobre isso. A questão que é o grande desafio para o nosso tempo é o que cada um desses construtos, cada um desses pilares representam e como cada um de nós como instituição, como sociedade concorrentes da IPA, etc., como cada um de nós pensa isso, né? Como cada um de nós trabalha essas questões, né? E pareceria, assim, onde eu falava algumas coisas com a Vera sobre isso, né? Como é que a gente trabalharia em prol de que tivéssemos nos nossos institutos um grau talvez de mais simetria, com certa simetria entre candidatos, membros em formação e etc., e o corpo de membros da sociedade, né? Parece que esse seria o grande desafio, né? O grande desafio, se a gente conseguiria trabalhar em prol de uma formação mais individualizada, de uma formação não tão standard, uma formação em que o membro que busca a formação pudesse ter mais liberdade de escolha dentro de um contingente que evidentemente discutiram como fazer, etc. Mas essa ideia de uma formação em que o sujeito tivesse mais espaço para poder fazer suas próprias escolhas e se responsabilizar mais pela formação. Os institutos têm um problema, nós temos um problema, que eu digo que é do comitê. É como se nós, né, docentes, nós que conduzimos a instituição, os institutos, é desse nós que nós estamos falando, é como se nós corrêssemos nos erros de nós sabermos o que é melhor para o candidato. Que é o mesmo erro de eu achar que eu sei o que é melhor para o meu paciente. Eu não sei, né? Eu vou ter que descobrir. Então são similitudes que vocês me diriam, mas são analogias até ali. Como toda analogia, ela consegue ir até ali, a partir dali ela já não é válida porque é um outro campo. Mas tem algo que nós temos que pensar como fazer, e esse eu acho que isso é o rico dos novos tempos, né? Acho que os novos tempos têm nos inquietado. Eu digo assim, fazendo uma comparação tosca, né? Assim como a homossexualidade foi o grande, a histeria e a homossexualidade, né? Elas inquietaram o século XX, né? Então a questão da histeria, mais lá no final do século XIX, século XX, que a psicanálise nasce. Os 3 ensaios, o Freud vai dedicar boa parte dele para falar sobre a homossexualidade, porque é um grande desafio de como compreender a homossexualidade dentro da história do bicho-homem, e não como perversão, ou como a gente diria, como algo constitutivo e inato. Então o Freud vai trabalhar ali toda uma discussão entre o inatismo e algo construído, né? Mas então, porque era o grande desafio do início do século XX, como todo o século XX, hoje ela segue nos desafiando, mas de uma forma um pouco mais suave, né? Suave, mas não menos complicada, no meio psicanalítico. Não estou falando que o meio extra-analítico faz com isso. Hoje, o grande desafio que nos faz trabalhar são as novas configurações da sexualidade. Elas são bem-vindas, elas nos desacomodaram. Nós não sabemos o que fazer. Não saber não significa que não temos. Temos o que estudar, temos o que pensar, temos o que produzir, mas nunca nos inquietamos tanto. Quem é esse sujeito que nos busca nessas novas configurações da sexualidade? O que é isso mesmo? O que nossos arsenais teóricos dão conta? O que eles não dão conta? Ou seja, nunca tivemos tão desacomodados. E, portanto, eu acredito, tão criativos. Então, a psicanálise tem coisas a pensar, a perguntar, a dizer e a escutar. Acho que isso é fundamental. Nós temos que escutar as vários segmentos da cultura que trabalham. Mas, então, eu peguei o que isso faz nós trabalhar e faz com que a gente possa avançar na nossa ciência. Eu diria que a formação está nos dando trabalho. Ela está nos dando trabalho porque ela nos implica em fazer pensar. Pensar assim, o que nós temos, o que a gente vai manter, o que a gente teria que repensar. E provavelmente o que a gente tem que repensar é justamente isso
eu começava a dizer para vocês assim, se nós vamos, enquanto instituição, sair desse lugar, né, de algumas coisas, eu estou falando assim, experiência da minha sociedade, das minhas formações, então isso que eu falo é desde esse lugar, né? Não olhem que as minhas possíveis exemplos vêm de outras sociedades, eu posso falar desse lugar, já que eu tenho que falar da minha casa, e vamos ver o que vocês pensam sobre isso, né? Mas nós já tivemos na minha sociedade coisas extremamente primitivas, por exemplo, chamada em seminário. Eu acho uma das coisas mais primitivas que possa ter. Não é minha responsabilidade se o candidato vem ou não, é um problema dele. Eu jamais fiz chamada em seminário. A minha responsabilidade é que esse sujeito que busca a formação, nós estamos falando de um sujeito que busca a formação numa instituição e que ele tem, no mínimo, uma trajetória de graduação, seja nos cursos clássicos de medicina, ele vem buscar a formação por sua conta e risco. Por que caberia a mim o lugar de vigiar se ele veio ao seminário ou não? Ou se ele estuda, também não é problema meu. Eu digo no primeiro seminário com os colegas que não me conhecem, eu digo, não tem chamada, se o Instituto pede, podem assinar como vocês quiserem. Agora, se vocês vão estudar ou não, não é problema meu. Eu adoro seminário, eu sempre estudo para seminário e eu me divirto. Se vocês quiserem aproveitar, estudar, perfeito. Se vocês não quiserem, a formação não é minha, é do candidato. Se o Instituto vai exigir que ele faça um trabalho no final do ano, ok, eu acho que tem que ter. Eu estou aqui para isso. Então, o tempo que eu gastaria, se o candidato estudou, só um pouquinho, o que eu tenho a ver com isso se esse cara estudou? Tem um programa, tem uma disponibilidade, eu estou ali, o corpo docente está ali. Se ele estuda ou não, isso não é um problema meu. Se tem quais são os critérios de avaliação, cada instituto tem a sua forma, o seu modelo, isso é responsabilidade desse sujeito. Então, eu sair desse lugar e usar esse tempo para criar coisas, para pensar coisas que importam à psicanálise, ao instituto, é devolver para esse sujeito a sua formação. A formação é dele, não é minha. Então, são coisas polêmicas, não acho que são coisas simples. Na minha sociedade isso vai e volta, né? Então, depende do diretor do instituto, ele acha que não, tem que ser chamada, a chamada volta, daqui a pouquinho. Pegando só um exemplo banal, mas isso não é importante, eu também acho que não é importante. Mas para poder ver a necessidade que nós temos enquanto instituição, às vezes de ocupar um lugar como se eu tivesse que vigiar a formação do outro. E não ter alguns parâmetros mínimos. E a partir daqueles parâmetros mínimos, estão estabelecidas as regras do jogo. Porque aqui é a velha questão, ou a gente tem leis da Constituição que nos dão estrutura, ou a gente cria para cada problema uma lei. Esse é o problema do nosso país, nós estamos identificados, o país é nosso. Os nossos governantes foram eleitos por nós. Então, mas para cada questão é que me parece a religião católica. Para cada problema tem um santo. Certo? Vocês foram colocar, para cada problema que existir, tem um santo correspondente. E a gente se desgasta no Instituto com esse trabalho de que para cada problema vamos ter que ter uma medida ou coercitiva ou punitiva. Eu quero que vocês me ocupem, assim, o que é a nossa função nesse sentido? Né? Ou nós vamos assumir esse lugar de que eu acabe, então, cuidar da formação do outro? Não, o Instituto tem que ter um contorno o mais livre possível e dentro desse contorno vamos trabalhar. Bom, se o sujeito vai fazer a sua formação, se ele vai ser um bom analista, eu não sei. Isso é uma preocupação que tem que ser do sujeito, não minha. Eu, instituição, quero oferecer o melhor que eu tenho. Agora, como ele vai fazer, isso é da responsabilidade dele. Né? Agora, na nossa sociedade, nós conquistamos algumas coisas importantes. Né? Nós temos programas muito mais livres. Né? Não existe um programa pré-estabelecido. Existem alguns autores importantes que o Instituto julga, né, que os candidatos vão ter que trabalhar. Né? Nós temos então, uma formação que são 32 seminários, metade dos seminários são Freud. Né? E a outra metade tem vários autores que vai circular, Freud, Lacan, Biermann, tem lá uma composição que o Instituto faz, tem outros seminários também optativos, com coisas da cultura, etc, etc. Né? E esses seminários, não existe um programa de Freud pré-estabelecido no momento. Existe assim, eu posso hoje eu não estou dando seminário em função das minhas múltiplas funções, mas a gente, os coordenadores de seminários, oferecem seminários
né, com temáticas variadas. Eu posso oferecer interpretação dos sonhos, são seminários semestrais, né, então a gente oferece a interpretação do sonho, eu posso oferecer 3 ensaios, dentro da ideia que eu vou trabalhar o que é possível. Ninguém vai trabalhar 3 ensaios no sentido de profundidade numa formação em um semestre, né, mas trabalho o que for possível. Eu posso oferecer 3 ensaios e 2, se daqui a pouquinho eu achar importante, se houver, podemos oferecer. Então, a ideia é que de uma formação, e todos nós sabemos disso, mas na prática nós ficamos com a ideia que a gente tem que dar conta. Não, a gente tem que poder oferecer um programa mínimo, eu acho que tem que ter, e dentro desse programa ele sempre vai ser faltante, ele nunca vai ser na sua amplitude, e vamos trabalhar com o que podemos dentro dessa questão circunscrita de tempo, já que normalmente, né, claro, na nossa sociedade atualmente, as formações estão no estilo... Nós já tivemos um modelo anual e turma, nós não temos mais turmas e não é mais anual, ele é semestral e é por créditos, né? Então nós temos uma coisa muito interessante, né? E quando mudou, eu sou um conservador para vocês, né? Eu levei um tempo para me adaptar, mas hoje que já está vigorando, inclusive quando a Vera me perguntava, a nossa atual diretora do Instituto, né, fez um trabalho da nossa formação e ganhou um prêmio. Aí o prêmio de educação, a Education Award 2019. Que tem a ver com esse modelo de formação que eu estou falando rapidamente para vocês, que deve ter, a sua história deve ser em torno de 10 anos. Então que nós não temos mais turmas fixas, né? Nós temos seminários, nós temos semestral, os coordenadores se oferecem para dar seminário, todos os nossos membros associados podem se candidatar a dar seminário. O que é reservado para só os membros titulares e didatas que podem, evidentemente, ainda acho que no processo, ter candidatos em análise e supervisão. Mas seminários teóricos, o membro associado está habilitado a se candidatar. Se vai ter demanda, se não vai ter, é o mesmo problema que eu tenho. Já ofereci seminários que não aconteceram. Ok, não aconteceu no semestre, aconteceu no outro, né? Isso que eu digo que é não me sentir abalado narcisicamente. Eu acho um absurdo eles não terem escolhido. Mas, fora isso, ok, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver, vamos nos ocupar. Não tem a história de ninguém ser dono de disciplina. Ninguém é dono da disciplina. Que bom, hoje sou eu, amanhã é o Joãozinho, é o Pedrinho, tal, e é o processo. Bom que eu digo assim, nesse jogo entre as questões narcísicas de cada um de nós e as outras questões, vamos lá, o importante é que o Instituto fique vivo. O importante é que o candidato se responsabilize pelo que ele está escolhendo, né? Porque os candidatos adoram reclamar. Puta, o Inácio está um chato, o seminário dele é muito ruim, blá, blá, blá. Eu já fiz isso. Bom, é diferente quando tu escolheu fazer com o Inácio o teu seminário, então te vira com ele. O Instituto, claro, se houver problema, tem que chegar ao Instituto, etc. Mas o Instituto, de novo, fica mais livre. Esse tipo de queixas que podem acontecer passa a ser muito mais raro. Bom, mas isso é... Às vezes os candidatos decidem que eles querem muito ver não sei quem. Queremos ver a Piera. Se cabe um espaço, às vezes eles se organizam e propõem que alguém vê Piera. Ok? Né? Contempla lá o número de seminários que tem que ser feito. Quer ver Piera ganhar, é ótimo, não vê sem problema nenhum. Claro que tem aqueles seminários mínimos que eles vão ter que cumprir e os outros que eles podem fechar de acordo com as possibilidades de ter os colegas que dê seminário também, se a instituição tem condições, se eles querem um tema que tem alguém que dê, às vezes não tem, então não vai sair, a ciência vão ter que rever como. Então, uma ideia de uma questão mais compartilhada e talvez nesse sentido ela mais horizontal e menos vertical. Eu diria assim que a gente acaba se desgastando menos, né? Os candidatos acabam tendo que se virar muito mais, né? Nesse sentido, as nossas formações teóricas, elas podem levar 4 como podem levar 10 anos. O tempo que o candidato vai levar para fazer os créditos, digamos assim, da disciplina, é ele que decide. Ele pode começar a fazer um seminário, 2 seminários, tem muitos colegas que engravidam e depois voltam e fazem 1, 2 seminários e depois retomam. Ou seja, essa liberdade de como fazer, quando eles vão decidir começar com o seu caso de supervisão, é uma decisão deles. Se eles começam, tem gente que já tem uma clínica funcionando, começam os seminários, na semana seguinte começa a supervisão. Então não existe nenhum tempo para iniciar a supervisão dos casos ditos oficiais, né? Então isso é uma decisão do candidato, se ele tem paciente, procura o supervisor e começa a trabalhar a supervisão aos moldes que o Instituto propõe.
Então, não tem ingerência sobre isso, né? E a formação em termos teórica, a análise, evidentemente, ela é dentro do corpo docente, seguimos com a análise didática, ela segue nesse modelo, e ela vai, a obrigação que o candidato tem com o Instituto de manter em análise é até que ele conclua o seminário e o segundo caso de supervisão. Terminando o seminário e o segundo caso de supervisão, ele está, desde o Instituto, que não é um problema do Instituto, ele está liberado, se ele vai seguir a análise, se ele não vai, é um problema dele e do analista dele. Quando ele termina, ele pode não ter terminado o trabalho de conclusão, ele pode levar, sei lá, 10 anos para entrar na conclusão, é um problema dele, a formação é dele, não é minha. Qual é o tempo que ele vai precisar fazer isso? Não é da alçada do Instituto, né? Inclusive em termos financeiros, por exemplo, eu não sei como é que é, mas nossa sociedade todo mundo paga igual, do candidato ao didata. Então não tem problema assim. Se tu terminar a formação, tu não vai pagar menos, né? Então assim, desde o candidato que entra até o nosso fundador mais velho, todos eles pagam igual. Não tem diferença nenhuma porque está em seminário ou não está em seminário, tá? Né? Então isso foi um modelo que se encontrou. Claro, a nossa sociedade é bem mais jovem que a de vocês, a minha sociedade está fazendo 25, 26 anos. Então, claro, essa atitude também foi tomada por uma questão que quando surgiu a sociedade, como grupo, tinha que se manter e evidentemente todo mundo tinha que pagar. Não tinha como ela se pagar, ser só. Então se estabeleceu, acho que é um bom parâmetro, né, porque realmente quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha mais vai se equiparar, isso no decorrer da história de todos nós, e digamos que até que prove o contrário, tem isso pré-estabelecido em termos financeiros, né? A questão de chegar a didata na minha sociedade é muito simples, todo mundo que chegou ao membro titular, esse é um problema, se a instituição autorizou o instituto a chegar a titular, ser didata na minha sociedade, depois que tu termina todas as formalidades para titular, tem um intervalo de 3 anos, se não me engano. No final do 3º ano, salvo exceções mais de cunho ético, se tiver alguma exceção, é que a sociedade vai intervir alguma coisa. No final desses 3 anos, se o sujeito está inserido na vida institucional, se fazem 2 entrevistas com 2 didatas e normalmente, eu diria em 95, 98% dos casos, a função didática é cedida, já que é uma função, não é titulação, né? A função didática, acho que todas as instituições é assim, né? A função didática é uma atribuição que o Instituto te dá, que, assim como ele pode te tirar. Já tivemos situações que foram caçadas a função didática, né? Por um tempo, X, etc, e depois foi restituída. Então, isso é muito natural. Todo candidato que entra na instituição, ele só não vai ser didata se houver algum problema ético ou se houver alguma questão mais séria, mas tranquilamente não existe nenhum processo, porque historicamente tinha uma ideia que a função didática estava sendo retida para o poder de alguns, né? Na nossa sociedade, podemos dizer, eu sei didata muito coisa que eu imaginava, quando eu vi eu já era didata, né? Isso que eu levei 10 anos para fazer minha formação, literalmente. Entre o dia que eu entrei como candidato ao dia que fui membro associado, passaram 10 anos, né? Claro, subentendo esses 10 anos, assim, que eu tive várias crises institucionais, etc, e que eu acho que elas são importantes, que me fez repensar o quanto eu queria seguir trabalhando numa instituição, vinculado ou não. Então, nesses 10 anos eu podia amar, odiar, brigar, analisar, voltar, retomar, né? Ou seja, entendam esses movimentos, eu entendo como um movimento de vida, de poder repensar. O se afastar também é importante para tu olhar a instituição com um certo distanciamento. Então, a ideia de ir repensando os modelos de formação não é bem um modelo, né? É como é que a gente vai transitar por esses lugares, né? Como é que a gente vai fazer também uma outra coisa que é a prova que a gente está ficando velho, né? Que é a questão, assim, realmente é muito difícil fazer esse processo de transição. É muito difícil. Hoje eu entendo que é difícil. Esse processo de que a gente vai ter que ocupar um outro lugar para que a geração que venha possa ocupar um lugar X. E como é que a gente faz isso? É muito difícil. É muito difícil porque, bom, mas como assim? Se o Joãozinho até ontem, eu estava aqui, eu coordenava um seminário, daqui a pouquinho o Joãozinho que coordena um seminário, Então,
Se a gente consegue, né, trabalhar, e se a gente consegue, como tudo, é fonte de propulsão, é fonte de criação. E eu, como acho bem importante que isso, apesar de ser um contrassenso, eu acho que é um contrassenso necessário, né? Eu sempre acho que as obrigações são problemas, nós temos que ter algumas, né? Mas uma das obrigações que eu sou um grande defensor e acho que é importante na formação é o escrever. Eu acho que o escrever é difícil para quem não tem muita familiaridade, sei que exige esforço. Como diz Freud, escrever é falar sobre nós mesmos, seja sobre o que for, né? Não tem como escrever e não ser uma parte minha que está presente ali, por mais teórica que seja, por mais longe aparentemente, é falar sobre nós mesmos. E o Freud diz mais, né, que antes de mais nada a gente escreve para a gente mesmo, depois a gente escreve para o outro. Mas eu sou defensor da questão da escrita, e os institutos acho que tem que ter um mínimo, que os candidatos escrevam, porque nada é mais organizador e de alguma forma facilitador de um processo de assimilar algo do aprendizado teórico que o ato de escrever. O ato de escrever, para mim, é um grande momento em que a gente tem que se haver com o que pensamos, com o que lemos, com o que estudamos, etc. Né? E que, quando esse ato não se dá, evidentemente não é a única forma, mas é uma forma extremamente importante. É uma forma de botar, dizer, bom, vamos lá, o que foi mesmo que ficou, como é que li isso, por onde eu andei, né? Tanto isso é importante porque eu tenho, assim, alguns grupos de estudos privados e tinha um fenômeno muito interessante, né? E que as pessoas vinham por grupo, ficavam um tempo e iam embora. E eu também enchi o saco, eu acho que eu mandava elas embora, né? Porque eu dizia, puta, mas não tá legal, fala sempre a mesma coisa, E daí faz algo em torno de uns 10, 15 anos, que não sei bem porquê, lá no grupo queria fazer alguma coisa, e aí faz em torno de uns 15 anos. Eu comecei então a ter uma experiência que todos os grupos que eu tenho privados, eu digo privados porque as pessoas me pagam para estudar, né? Se elas me pagam para estudar, tu diria, elas devem estudar, né? Porque elas pagam, elas têm um horário, elas vão lá, mas as pessoas não estudam. Vocês sabem disso, nós todos somos assim, né? Que é a loucura humana. Tu paga, tu vem, tu escolheu, cara. Ninguém te obrigou a estudar com o Inácio, né? Então tu escolheu estudar lá com o Inácio, com o João, com o Pedro, e tu não estuda. Não estuda no sentido mais genuíno da palavra. Estudar, preparar, ir lá e vamos ver o que esse cara pensa sobre isso, né? Mas eu entendo que isso é um fenômeno humano. Eu também sou, quando eu estou nesse lugar, dou uma olhada lá, quem sabe e tal. Mas o que mudou? Mudou no momento em que eu comecei, caiu a ficha e falei assim, todos os meus grupos escrevem, no mínimo um trabalho por ano. Se vocês forem olhar os meus livros, sempre vai ter 1 ou 2 artigos que são artigos dos meus grupos. Por quê? O que a gente descobriu ali, vivendo? Porque aí o grupo passa, vai viajando e chega um momento, temos que escrever alguma coisa. É bem assim, temos que escrever alguma coisa. O que nós vamos escrever? Aí a gente começa a ver, nós já estamos envolvidos com o congresso da FEPAL, por exemplo, que é o próximo congresso da FEPAL, que agora é o ano que vem, que é fronteiras, etc, etc. Porque nesse momento o grupo começa a se mobilizar desde um outro lugar para se responsabilizar para a escrita. E aí todo mundo lá na sua dinâmica, vamos fazer, e isso faz com que haja um movimento de retroinvestir o que não se estudou. Então é hora de estudar, de buscar, de fazer e de trabalhar. Então, trazendo isso para a formação, então os trabalhos da formação, né, todos os institutos têm alguns trabalhos, né, é uma pena que eles tenham um caráter de obrigatoriedade. Mas do outro, ele é importante porque esse é um momento mínimo, e aí eu faço parte do que eu acho que é o mínimo que os institutos podem demandar dos seus candidatos em termos deles se responsabilizarem de uma forma mais formal com a sua formação junto ao instituto. Aí sim eu acho que é a hora do instituto cobrar. Aí sim que eu acho que é a hora do instituto se dedicar a isso. Né? Eu acho uma pena como os colegas avaliam o trabalho dos candidatos. São extremamente mal avaliados. Trabalho avaliado é trabalho trabalhado. Eu avaliador, tenho que pegar, não avaliar para sacanear, avaliar para poder sentar com o candidato e dizer assim, olha, vamos ver isso aqui, tu vê isso aqui, tá assim, né? E isso sim é um momento que eu diria importante, significativo. É com isso que eu gostaria de energia. Eu sempre dedico alguns horários ou para orientar trabalhos
né, e para avaliar de acordo com meus acordos com o Instituto. Alguns horários que, evidentemente, nós não teríamos tempo, e somos muito, né, uma sociedade, cada um de nós tem, e aí que eu acho que é um momento de realmente se preocupar com a formação. Como aquele sujeito aprendeu, pode dizer, mas tem pessoas que têm dificuldade de escrita, óbvio, e tem pessoas que escrevem brilhantemente bem, mas isso não invalida que a gente possa, gotejando as diferenças de facilidade do ato da escrever, com o que o sujeito se compromete com o que estudou, com o que produziu, com o que fez. Então esse para mim é o grande momento que o Instituto pode prestar um serviço relevante. Claro, eu digo o Instituto e toda a sociedade, porque pressupõe que os membros têm que estar disponíveis para poder fazer esse trabalho. E eu já fui do Instituto, já fui de escola numa outra sociedade que eu faço parte, e sei que é sempre um problema que os colegas se disponham a ler seriamente os trabalhos. Ler seriamente nesse sentido que eu estou dizendo, de poder trabalhar e depois poder sentar, ver, dar retorno, orientar, ou a forma que se fizer. Para mim, esse é o grande momento. Esse é o momento em que o Instituto tem que fazer a sua função, é um momento de produção científica, já que o Instituto é um instituto de formação, digamos. É um instituto que, eu falava com a Vera, o Instituto, de alguma forma, é o cerne da instituição. Todas as instituições que nós temos, elas giram em torno do Instituto. Claro que é mais do que o Instituto, mas, nós, inclusive, eu acho que a gente se torna componente da IPA quando se forma a primeira turma, os primeiros analistas. Ou seja, então, formação, ela é extremamente estrutural. Então, a função, e acho que esse seria o momento do Instituto exercer de forma variadas esse estímulo, né, e o estímulo e a necessidade da escrita. Porque eu acho que daí escrevendo, produzindo, nós podemos avaliar, trabalhar e ver como é que isso se processa. Né? E diria que hoje a gente vive um momento bem interessante. Assim, eu acho que eu faço parte de duas instituições que formam na lista, uma na IPA, outra fora da IPA, né? E nós vivemos, acho, no Brasil, historicamente, que as pessoas que foram meus modelos, inclusive em Freud, etc., não tinham uma cultura de escrever. Né? Então, tanto a minha sociedade quanto a sociedade, o CEP, do qual faço parte, os fundadores não tinham essa cultura da escrita. Então, claro, se eles não tinham a cultura, a geração seguinte leva mais tempo para poder produzir e ver. Eu acho que hoje, né, que já estamos com mais de 30 anos, 25 anos, hoje, quando a gente vai encontrar as revistas, né, ou os livros, nós temos uma geração mais jovem produzindo mais. Nós temos uma geração mais jovem, mais livre, eu acho. Porque nós vemos uma geração muito mais superegóica, né, de uma exigência muito mais pesada e por isso muito mais inibidora da criação e da produção. Eu diria que talvez hoje nós vivemos um momento um pouco mais aberto, né, em que essa geração mais jovem se autoriza mais a produzir, a escrever, a publicar, etc. Mas mais além da publicação é a importância da escrita no processo da formação. A escrita, para mim, ela é extremamente importante, ela tem que contar nos institutos, e sei que todos os institutos a têm, mas a ideia é que ela possa ser mais efetiva, e não só uma formalidade, e não só uma questão de estar certo ou errado o trabalho. Não, é poder trabalhar aquele trabalho, é poder fazer trabalhar aquele trabalho. Mas, pessoal, eu acho que eu já falei bastante, eu acho que a gente pode voltar a conversar, e a minha ideia de vir falar sobre isso, quando a Gabriel Carlos falou, era muito mais abrir questões, né, de que a gente pudesse conversar com todas as coisas que concernem essa problemática da formação, do que explicitar algo específico sobre formação. Aí, o que são os chiboletos? Chiboletos. O que é? Quais são os que você citou? Os sonhos, que é 14, que eu falo da história do movimento psicanalítico, que é sobre os sonhos. Sexualidade infantil numa carta ao Pfister, em 1910. Chibolet. Não, Complexo de Édipo de Consciente. Complexo de Édipo em 20, numa nota de rodapé os 3 ensaios. E em 23, na abertura do Eu e do Id, o Freud vai falar do Chibolet. Só lembrando que quem usa a imagem antiga não tem a palavra. Ela foi suprimida e traduzida, assim, interpretada. Né? Tu vai encontrar nas novas edições, sim, ela está lá. Né?
Eu estou pensando, eu acho que eu tenho uma edição da Imago, que é de 70, né, que foi traduzida em 70. Aquela edição de 70, eu acho que o Complexo de Édipo está Shibboleth, é a única exceção. Não tem. Daí tu encontra no Amor-Hurton, quem tem Amor-Hurton, ou agora, nas novas traduções, todas elas resgataram a palavra Shibboleth, que ela é bem importante como uma forma de pensar, pode ser uma forma mais radical, mas ela é uma forma.